Oi, turminha, tudo bem com vocês? Quartou! Tchá, 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 tchá. Vamos para a nossa primeira? Pode ser, a primeira aula que a prof está gravando, né? Então, vamos para a nossa primeira aula do quartou. Hoje vocês ainda têm... Ó, meu planejamento agora eu mudei de lado, tá? Hoje vocês ainda têm matemática e espanhol. Hablam espanhol? No, nem eu. Então, vamos lá, gente? Antes disso, eu trouxe uma versão aí de uma música hoje, tá? Vamos ver se eu consigo fazer para vocês. Atenção! Valendo! Desço com a mão na cabeça, subo assistindo a aula, quebro de ladinho e penso, essa agora é a nossa sala. Gostaram, gente? Coloca nos comentários para a prof se vocês gostaram. Vou até repetir, tá bom? Para quem gostou, ficar feliz, e para quem não gostou, ficar mais atento ainda à professora Sandra. Então, vamos lá? Desço com a mão na cabeça. Deixa eu ver se não aparece aqui meu cabelo desarrumado. Vamos lá. Desço com a mão na cabeça, subo assistindo a aula, quebro de ladinho e penso, essa é agora a nossa sala. Eu gostei. Coloquem nos comentários se vocês gostaram e qual é a música que a prof fez a paródia aqui agora, tá bom? Então, bora lá para a nossa aula de hoje. Então, hoje, como vocês podem ver, nós vamos falar sobre magnetismo. Então, gente, lá na página 2, né? Novos fenômenos e materiais. Observe a imagem, preste atenção nos ímãs que estão na porta da geladeira. Então, ali nós vemos, né? Diversos ímãs de letrinhas na porta da geladeira. Número 1. Essas perguntas da troca de ideias, gente, vocês farão no caderno, com margem, cabeçalho, tudo certinho, tá? Número 1. O que acontece quando aproximamos um ímã de uma geladeira? O que acontece? 2. Se você tentasse aproximar um ímã de alguma superfície de plástico ou madeira, ele seria atraído por ela? Número 3. Por que os ímãs ficam grudados na geladeira? Bora estudar sobre isso então, galera. Magnetismo e eletricidade. Magnetismo e eletricidade são áreas da ciência que estudam os fenômenos magnéticos e elétricos que podem estar presentes no nosso dia a dia. A atração entre a geladeira e o ímã é um exemplo de fenômeno magnético. Já o funcionamento da geladeira é um exemplo de fenômeno elétrico. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses fenômenos? Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o magnetismo. Magnetismo. Os ímãs têm a propriedade de atrair alguns tipos de materiais. Por isso, eles ficam aderidos às portas das geladeiras, que são de metal. Deixa eu pegar aqui o apontador a laser. Observe ao lado a representação de uma borracha de geladeira com um ímã dentro, tá? Olha aqui, gente, essa borracha, ó, então, a borracha da nossa geladeira, ela possui ímãs, tá? Dentro, para que possa fazer aí o fechamento dessa porta, para que ela fique realmente selada, né? E mantenha os alimentos refrigerados, tá bom? Então, é isso que tá dizendo aqui, ó. Dentro da borracha, né, há uma tira de ímã que atrai o metal da geladeira, garantindo, então, que a porta se feche. Os ímãs são materiais capazes de atrair outros ímãs e objetos que contenham metais, como ferro, aço, níquel e cobalto. Essa propriedade é conhecida como magnetismo. Observando a natureza, o ser humano descobriu uma rocha que atraía objetos de ferro. Muitos pesquisadores defendem que essa rocha foi encontrada na Grécia, em uma região conhecida como Magnésia. Por isso, o mineral que faz parte da composição dessas rochas ficou conhecido como magnetita. Os ímãs podem ser naturais, isto é, compostos de magnetita, ou artificiais, quando são obtidos pelo atrito de um ímã natural com alguns metais, tá? Então, olha ali, ó, o atrito com a magnetita pode produzir ímãs artificiais. Para que isso seja possível, é necessário que o atrito seja sempre no mesmo sentido, tá bom? Quando nós aproximamos um ímã de alfinetes, por exemplo, nós percebemos que a força da atração do ímã é maior nas extremidades. Essas extremidades são os polos dos ímãs, né? Então, nas extremidades, a força da atração será maior, tá? Então, aqui onde ficam os polos dos ímãs.
Essas extremidades, que são os polos, são chamados de polo norte, representado pela letra N, e polo sul, pela letra S. Ao aproximarmos dois ímãs, podemos perceber que os polos diferentes se atraem e os polos iguais se repelem, se afastam, né? Então, olha, polos diferentes se atraem, tá? Então, ó, polo sul, polo norte. Então, eles vão se atrair. Polos iguais se repelem, se afastam, ó. Norte, norte, sul, sul, tá bom? Se um ímã for quebrado em dois pedaços, cada um deles se comportará como um ímã completo, ou seja, cada pedaço passa a apresentar os polos norte e sul. Olha que interessante, né, gente? Por isso que é possível separar os polos de um ímã, tá? Então, se a gente quebrar em pedaços, ele vai continuar se comportando dessa forma, tá? Aquele pedaço vai passar a apresentar os dois polos, tanto o norte quanto o sul, tá bom? Todo ímã apresenta uma área na qual seu poder de atração pode ser percebido. Essa área é chamada de campo magnético. Observe ao lado como esse campo pode ser visualizado quando o ímã atrai partículas de ferro. Estão vendo aqui, gente? Você consegue verificar visualizar esse campo magnético. Ó. O planeta Terra apresenta metais, principalmente ferro, em seu núcleo. Né, que vocês já estudaram sobre o núcleo da Terra. Então, ele apresenta lá metais, principalmente o ferro. Esses metais produzem esse campo magnético, ó, que faz com que o nosso planeta se comporte como um grande ímã, né? Então, aqui a gente vê ó, a representação dos campos magnéticos aqui, ó, tá? Então, como se o planeta fosse um grande ímã. A bússola é um instrumento de orientação que foi muito importante durante o período das grandes navegações. Ela é composta de uma agulha imantada que funciona com um ímã e aponta sempre para o norte. O funcionamento da bússola baseia-se no campo magnético da Terra, ou seja, é o campo magnético da Terra, esse aqui que a gente está vendo aqui, ó, tá? Que atrai a agulha da bússola, tá bom? A ponta da agulha aqui, ó, pintada de vermelho, sempre aponta para o norte da Terra, tá bom? Magnetismo no dia a dia, gente. Vamos falar um pouquinho aí do magnetismo no nosso cotidiano. Você viu que o magnetismo estuda os fenômenos magnéticos presentes nas bússolas. Mas você sabia que os ímãs também estão presentes na televisão, no computador e até no telefone celular? Forças magnéticas atuam nos motores dos carros e no fornecimento de energia elétrica. Olha só, gente, quanta coisa em que a força magnética atua, em que a gente não tinha assim total conhecimento, né? Então, olha lá, celular, caixa de som, computadores, são exemplos de aparelhos que têm ímãs no seu interior. Os ímãs também estão presentes em máquinas que realizam exames médicos, ó, como aparelhos de ressonância magnética. Esses aparelhos, gente, têm um grande ímã que interage com o nosso corpo por meio também dos campos magnéticos. Muitos animais migram de um local para outro em busca de alimento e clima mais favorável. Alguns chegam a se deslocar por milhares de quilômetros, como a tartaruga cabeçuda, que pode ir do Brasil até o hemisfério norte. Imagina, gente. Pesquisadores defendem que as tartarugas cabeçudas conseguem perceber o campo magnético da Terra e isso as ajuda a ajustar a direção em que nadam. Olha que interessante, né, gente? Agora, vamos ver uma tirinha aqui, tá? Um trecho, né, de uma história em quadrinho da Turma da Mônica. Os personagens Mônica e Cebolinha encontram uma solução para catar muitas latas de alumínio. Então, olha lá. Preciso arrumar um jeito de conseguir muito mais latas. Bem, se as latas fossem de ferro, a gente podia usar um ímã. Ímã, é isso, genial! Mas as latas são de alumínio. E daí? Os ímãs não atraem alumínio. Isso não é problema meu. É problema do Flanginha. Ímã de alumínio? Impossível, o Flanginha falou, né? O Franjinha. Para agora é impossível. Venham buscar depois do almoço. Capricha, hein? Olha só o Franjinha, né? Um super cientista ali, ó. Aí depois do almoço, a engenhoca já estava pronta, olha lá. Com essas, enchemos o 20º saco, né? Olha lá, gente. Estão vendo ali? Que engenhoca, né, gente? O alumínio,
das latinhas, né? Por exemplo, ali é um metal utilizado para fabricar muitas coisas. Mas, na verdade, os ímãs não atraem objetos de alumínio, tá? Como disse na historinha. Vocês vão marcar com um X os objetos que podem ser atraídos por ímã, tá bom? Então, ali nós temos alguns objetos, né? E vocês vão marcar com X ali quais vocês acham, né, que podem ser atraídos por ímãs. Número 2, os ímãs apresentam polos que podem se atrair ou se repelir, se afastar, né? Aqui, ó, como no esquema aqui ao lado, tá? Ó, isso aqui é um esquema também, tá, gente? Um esquema onde mostra, ó, atrair, repelir, tá bom? Lembra que a gente trabalhou lá na aula de matemática? Ou de matemática não, de língua portuguesa, né? Onde tinha o esquema do texto instrucional, né? Use setas para indicar o que acontece em cada uma das situações representadas a seguir. Por que é um esquema, né? Porque aqui, ó, gente, num texto instrucional, que tá dando uma instrução do que vocês precisam fazer, né? Se os polos aqui, ó, os polos iguais, se eles se atraem, se repelem, tá bom? Ou diferentes, se atraem ou se repelem. Então, vocês vão fazer como está mostrando aqui, tá bom? Gente, agora, vamos trazer um pouquinho para a realidade de vocês que gostam de personagens aí. Eu vou trazer um vilão, tá? Que luta aí contra a turma dos X-Men. Tcharam! Vocês devem conhecer bem. Magneto, né? Gente, o Magneto, vamos falar um pouquinho sobre ele? Qual é o poder desse vilão, do Magneto, né? O Magneto usou suas habilidades para controlar mais de 30 satélites que foram movidos para o topo das cidades densamente povoadas, com muitas pessoas. Magneto ameaçou derrubar os satélites nas respectivas cidades, o que causaria danos indescritíveis, além de potencialmente lançar uma terceira guerra mundial. Tudo pelo poder magnético, tá bom? Então, ele conseguiu aí, né, no filme, enfim, no desenho, né, ou no filme, ele conseguiu fazer isso, né, mover os satélites através do seu poder aí magnético, tá bom? Como o Magneto consegue voar? Também, gente, ó, controlando o magnetismo, o Magneto pode manipular campos magnéticos, então podendo desligar a gravidade ao seu redor, só ao redor dele, né, permitindo que o personagem consiga voar. Como o planeta Terra tem um grande campo magnético, como a gente viu no início da aula, o personagem pode se utilizar daquele campo para aumentar suas forças, tornando um vilão extremamente poderoso. Por que na história ele é extremamente poderoso, né? Porque o poder dele vem exatamente do magnetismo. E a gente não falou no início da aula que a Terra é como se fosse um grande ímã, né? Então, quanto de poder ele consegue ali, né? Manipulando, se utilizando desse campo magnético da Terra, né? Então, gente, olha, um super poder, né? Magneto. Só que ele usa o poder pro mal, né? Porque ele é um vilão, né? Comentem aí se vocês já assistiram X-Men, já viram o Magneto. Acredito que sim, né, galera? Essa página, a Prof está trazendo um link para vocês, que é do canal da Play Kids Brasil. Lá, vocês verão mais um pouquinho aí dessa teoria, tá? Da explicação do conceito do magnetismo. E depois disso, tá? Ó, aqui ó, é uma imagem, tá? Lá do vídeo do canal. E depois disso, tem uma sugestão de atividade aqui, ó, tá? Que é o que ele vai fazer aqui, gente, é um meio de transporte. A gente vai falar sobre meio de transporte na quinta-feira, amanhã, na aula de geografia, né? Então, a prof já tá falando para vocês. A nossa aula de geografia vai falar sobre meios de transporte. Então, a gente já vai linkar aí com essa disciplina de geografia, já para dar um gostinho do que virá. Vocês vão construir um meio de transporte. Aqui ele constrói um específico, tá? Com papel. E vocês vão entender a função, tá? Nessa experiência e a função do magnetismo, do ímã. Então, vocês vão precisar do ímã, tá? E papel, canetinha, enfim, o que vocês tiverem em casa que possam substituir aqui pelo material que eles sugerem no vídeo,
tá bom? Então, façam a experiência e filmem essa experiência. Isso entra como trabalho também na disciplina de ciências, tá bom? Para que a gente possa vivenciar esse conteúdo tão magnético, né? Que nos atrai aí, esse conteúdo da disciplina de ciências. Gente, nós falamos ali de dia a dia, né? Onde nós podemos encontrar também o magnetismo, né, no dia a dia. Vocês sabiam, por exemplo, eu acho que a mãe de vocês deve ter pelo menos uma bolsa, assim, ou uma carteira, que tem um botão que aproxima, assim, ele já fecha. Ali tem um ímã também, tá? No livro aqui não falou, mas também no micro-ondas, né? Os micro-ondas também utilizam uma variedade grande de magnetismo, né? Que a finalidade dele é o quê? Gerar ondas magnéticas, e assim ele consegue aquecer com facilidade aí as refeições do dia a dia, né? Além disso que a gente já conversou, placas de sinalização também, né? Muitas delas vêm com ímãs em sua composição e por isso elas podem ser grudadas aí em outros objetos e paredes por meio desse magnetismo, né? Então, são diversos exemplos do nosso dia a dia, da nossa realidade que a gente pode trazer para essa aula, tá? Não se preocupem, a prof tá um pouquinho em cima aqui do link, ó. Vou até diminuir um pouquinho aqui, ó. Mas não se preocupem porque a prof vai colocar o link da Play Kids Brasil lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Para que vocês possam fazer essa experiência aí, tá bom? E é isso, galerinha. Por hoje é só não, né? Essa foi a nossa primeira aula. Daqui a pouco nós teremos matemática. Falaremos mais sobre divisão aí com números decimais. Agora não só nos resultados, tá bom? Então prestem bastante atenção. E ciência, matemática, e espanhol com a Prof. Elis, tá bom? Então beijo, beijo. Até daqui a pouco. Mandem sugestão de música. Coloquem aí se vocês descobriram qual é a música que a prof fez essa paródia. Tá bom? Tô esperando a participação de vocês, tá? Beijo, beijo e tchau!